Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Eu vou ler um texto, e esse texto, ele fala de grandes acontecimentos e nos revela segredos importantes para adquirirmos e também para ativá-los em nossas vidas. Eu vou ler em Daniel capítulo 10, o texto é um pouco extenso, e eu quero que você sinta à vontade me acompanhando nessa leitura. Amém, igreja? Daniel capítulo 10 diz assim: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejáveis não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto aparecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze, calado, e a voz das suas palavras como a de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi a grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive forças alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra profundamente adormecido. Eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, pois eis que te sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei. E disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. Verso 18. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. E disse: não temas, homem muito desejado. Paz seja contigo, anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse: sabes, porque eu vim a ti, não tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia.
mas eu te declararei o que está escrito nas Escrituras da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Que texto falar de Daniel. De todos os personagens da Bíblia, como Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, como Davi, como outros grandes homens, sempre foram apreciados, mas também a Bíblia nunca deixou de revelar suas fraquezas, seus erros, seus maus cometimentos, suas falhas. Foram grandes homens e até entraram na galeria dos heróis da fé, mas também a Bíblia não escondeu as suas falhas. Interessante, irmãos, que no caso de Daniel, a Bíblia não revela nenhum deslize desse profeta. Daniel é um profeta que tem uma vida extremamente consagrada ao Senhor. Daniel, ele é diferente, mesmo distante da sua terra natal, numa corte totalmente corrupta, cheia de coisas contra a vontade de Deus. Daniel vivia no meio de um povo onde os atos eram impuros, mas a Bíblia diz que Daniel não se contaminou com tudo que o palácio de Nabucodonosor poderia fazer para que ele caísse. Amém? Daniel, ele é um homem ilibado do Senhor. Daniel faz parte das deportações de Jerusalém para a Caldeia. É um príncipe. E dessas deportações, Daniel, ele foi inserido num quadro daqueles que eram sábios, inteligentes, no conhecimento e a sabedoria, com revelações a respeito das interpretações de sonhos. E de todos os príncipes, era feita uma triagem. E dessa triagem, aqueles melhores ficavam no palácio. E lá estava Daniel, um homem de Deus. É importante que você saiba isso que eu vou falar. Não se pode confirmar, mas a Bíblia diz que todos que ficavam no palácio, como alguém sábio, bonito, alguém atraente, tinha que ser eunuco. A Bíblia não fala que Daniel era, mas também não fala que ele não era. E a gente vê que esse rapaz, ele chega na Babilônia com 18 anos de idade. E ele tem um compromisso de ser um homem consagrado no lugar profano. De ser um homem de Deus no lugar onde as pessoas exerceram a maior influência para que ele negasse a fé, negasse o seu princípio religioso, de crença, de valores. E a Bíblia diz que Daniel, quando chegou no palácio, pediu para que não fosse alimentado com os manjares do rei. Ele pede para que ficasse numa dieta onde Deus estaria fortalecendo e ajudando em tudo, e que ele seria mais forte do que aqueles que se alimentavam com as iguarias do rei. Irmãos, e foi isso que aconteceu. Daniel ficou muito mais forte, muito mais bonito e muito mais sábio, e foi aquele que se destacou entre todos os príncipes que eram estrangeiros na corte de Nabucodonosor. E a Bíblia diz que Deus era com Daniel. Deus era com Daniel. Você pode estar aonde for. Você pode estar sendo espremido e dentro de um conceito que venha os piores valores e forma de tentar roubar a tua santidade. A Bíblia diz que Deus também vai estar com você. E você vai ser bênção aonde você estiver. A bênção do Senhor estará contigo aonde você colocar a planta do seu pé. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?
Aleluia! Glória a Deus! Daniel, nesse texto, já tem mais de 80 anos de idade. Ele foi levado com 18 anos. 70 anos haviam se passado. Mas ele continuava mantendo a sua vida de oração, consagração e leitura das Escrituras Sagradas. Às vezes a gente pergunta assim, irmão, você está lendo a Bíblia? Você está orando? Você está se consagrando? Nós queremos vencer o mundo, vencer o diabo, vencer as ofertas de Satanás. Com que força, igreja? Qual é a nossa força para vencermos o pecado? A nossa força não vem de nós mesmos, não vem dos nossos membros, não vem da nossa capacidade. A nossa força vem do Eterno. É Ele que nos dá a vitória. É Ele que nos faz despontar no meio de toda calamidade, de toda corrupção, de todo o estrago. É lá que Deus vai dizer, eis aí o meu servo, eis aí a minha serva, eis que te coloco nesse lugar para você manifestar o meu poder. Deus colocou Daniel ali para dizer, existe um Deus que faz coisas maravilhosas. Existe um Deus que vai surpreender Nabucodonosor, vai surpreender todo o seu palácio cheio de pecado, de maldição. Existe alguém que pode representar a glória de Deus. Amém, igreja? Nós estamos vivendo um tempo onde é desprezado os valores mais essenciais para pontuar quem nós somos. O que pontuou quem era Daniel foi justamente aquilo que ele não abriu mão como algo essencial da sua vida. Irmãos, 17 anos, 18 anos e agora com mais de 80 anos, Daniel permanecia forte, firme. Já haviam se passado 3 dinastias, já havia passado reinos que assumiram o lugar, porque começou com o reino da Caldeia, depois Medos e Persas. Mas Daniel continuava ainda o mesmo homem de Deus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Vamos voltar aqui para esse capítulo. Daniel agora é velho. Ele está lendo no capítulo 9 o livro do profeta Jeremias. E ele se recorda que Deus havia falado que haveria um tempo que o povo deixaria o cativeiro. E quando Daniel começa a examinar as Escrituras, ele então diz, esse tempo é chegado. No capítulo 9, Daniel se dedica para orar. Ele ora pelo seu povo, ele ora para que Deus pudesse perdoar os pecados do povo, ele ora para que Deus desse novamente força para que o povo pudesse novamente adorá-lo, sair daquela situação de estreitamento, de confinamento dentro da Babilônia, que agora tinha outro governo sobre a Babilônia. E Daniel começa a orar e Deus começa a dar a visão para ele. Irmãos, eu quero não doutrinar esse texto, mas a gente tem que aprender alguma coisa com esse texto. Primeira coisa, ninguém vai ter revelação de Deus se não orar. As pessoas acham que a oração é algo que pode ser dispensado. Não, a oração, ela te mantém firme para as revelações do que Deus ainda vai fazer na sua vida e na vida daqueles que você ama. Nesse caso, o intercessor Daniel, ele sente as dores do povo. Você quer ser um intercessor? Você quer ser um intercessor? Você quer ser alguém que ore pelas pessoas? Eu quero que você entenda isso. Você vai ter que amar as pessoas que estão sofrendo. Intercessor que não ama o sofrimento do povo, o sofrimento das pessoas, as vozes solícitas não são atendidas. Intercessor que não enxerga, às vezes, a desgraça, a penúria, às vezes está alardeando ao seu lado todo o sofrimento e você não consegue se sensibilizar. Você ainda não é intercessor. Você pensa que é.
Intercessor tem empatia. Daniel era um homem santo. Ele disse, como o povo estava impuro, ele disse, Senhor, nós estamos impuros. Mas na verdade, Daniel não estava, mas ele se colocou, porque ele estava sentindo o sofrimento do povo, porquanto havia deixado o Deus eterno. Intercessor sente a causa, o sofrimento alheio. Se você quer orar pela sua família, se você quer orar pelo seu casamento, se você quer orar pelas necessidades dessa vida, se quer orar, você vai ter que se colocar no lugar dessas pessoas. Você vai ter que sentir esse peso. O teu coração tem que sentir, para que o nível do seu clamor possa ser realmente uma oração intercessória. Uma intercessão que se coloca no lugar da pessoa, que sente as dores alheias. E Daniel sentiu assim. E a Bíblia diz que as visões começaram a ser dadas a ele, mas que eram confusas. Porque as visões eram de dias bem posteriores. Ele começa a ter a visão a respeito da saída do povo de Israel, mas também ele vê o processo que ia desencadear a questão do anticristo. E aquilo confunde a cabeça dele, porque tantas coisas que eram futuristas, diante daquele tempo que ele estava vivendo, eram desconhecidas, não eram coisas que ele estava acostumado. E a Bíblia diz que ele então se pôs a orar até que Deus pudesse dar a ele entendimento da visão. Olha só, irmãos, ele ora para que Deus pudesse dar entendimento sobre coisas que ainda iriam acontecer. E ele começa a orar. E a oração, ela começa a mover o céu de Deus. Amém? Diga comigo, a oração move o céu e atinge a terra. Amém? Existem dois andares na relação do mundo em que nós vivemos. O primeiro andar é esse aqui, em que nós nos relacionamos e temos necessidades, onde nós temos entroncamentos, onde a gente tem conflitos. O primeiro andar é esse, onde a gente vê quem se levanta contra nós, a pedra que a gente tropeça, a pedra que são arremessadas, as pedras que são lançadas, a gente vê tudo. É onde você conhece seu patrão, onde você tem o seu trabalho. Esse é o primeiro andar das coisas visíveis, palpáveis. Mas no segundo andar, você trata de coisas espirituais. Diga comigo, o primeiro andar se trata de coisas físicas, coisas naturais ao homem. Segundo andar se trata de coisas espirituais, invisíveis. Só quem enxerga é que tem olhos espirituais. Não adianta você querer enxergar com seus olhos nus, naturais. Você tem que olhar com os olhos espirituais. Quando você enxerga não com os olhos abertos, você enxerga com os olhos do coração, é da fé. As dimensões espirituais, a sensibilidade e a manifestação de coisas sobrenaturais. Você não consegue enxergar com os olhos abertos. Você consegue sentir no mundo espiritual. Olha que Daniel queria entender, mas Deus estava revelando. Mas a Bíblia diz que o anjo que viria dar a ele o recado, esse anjo encontrou um engarrafamento no céu. Teve um engarrafamento no céu e o anjo ficou barrado. Mas quem estava fazendo isso? Eram as potestades malignas. Se você crê, amém. Se você não crê, amém. Porque nós andamos nessa dimensão, primeiro e segundo andar. E Daniel queria resposta, mas a resposta vinha de Deus. Só que no mundo espiritual, o tráfego estava congestionado. Ele veio e a Bíblia diz que o rei da Pérsia, no mundo espiritual, o anjo,
o anjo chamado Gabriel. Ele ficou impedido, e Daniel orando, mas a resposta já estava sendo dada desde o primeiro dia, só que o anjo ficou o quê? Preso, impedido. Eu quero falar sobre isso porque muitas pessoas têm uma visão muito errada a respeito de resposta de Deus, do mover de Deus. Existem anjos povoando o mundo espiritual. Existem anjos de Deus. Anjos são mensageiros, são aqueles que levam a mensagem do Deus Todo-Poderoso. São anjos que fazem proteção, são anjos que estão guardando cidade, casa, vidas, corações. São os anjos de Deus. O mundo é espiritual dos anjos. E Daniel não conseguia ter resposta porquanto o anjo estava impedido. Porque é muito claro, o príncipe da Pérsia estava impedindo. Significa o quê? São demônios impedindo. A Bíblia fala o seguinte, que desde o primeiro dia que Daniel se propôs a orar, a resposta saiu do céu, só que não chegou até ele. E 21 dias, Daniel fazendo aquele jejum, que era o jejum lá do Velho Testamento, o jejum que ele se aplica. Eu não quero colocar nada até que haja resposta de Deus, a não ser as leguminosas, as folhas. Ele faz uma dieta de vegetal, de folhas, e não quer carne, não quer vinho, não quer nada, a não ser se purificando, deixando essas coisas do estômago, do corpo para lá, deixando de lado e se alimentando daquela vida espiritual. Ele começa a sair fora de tudo quanto é alimentação que pudesse tomar a sua vida naquele momento, a não ser que ele ficasse conectado numa vertente com Deus. Ele fica ali 21 dias. E a Bíblia diz que o anjo Gabriel, ele pede ajuda. A Bíblia diz que o anjo Gabriel, então, pediu ajuda a Miguel, o anjo da guerra, para que viesse ajudá-lo. Porque a potestade do ar tinha virado uma base de concreto, o impeditivo estava lá, não chegava. Olha, irmãos, a importância da oração, a importância do clamor, do jejum, a importância de você entender que as coisas não são como você quer, as coisas chegam como Deus quer. Às vezes a gente chega aqui na igreja com uma lista enorme de pedidos. Tem gente que está expedido de 3 por 1, 4 por 1. A gente deveria fazer o seguinte: Senhor, faz uma folha em branco. Hoje o meu pedido está em branco, Senhor, não tem nada. Chegar aqui, Senhor, qual é a tua vontade na minha vida? Qual é a tua vontade na minha família? Senhor, qual é a tua vontade a respeito do meu destino? Está aqui, Senhor, uma folha em branco. Senhor, eu quero confiar em Ti. Eu quero confiar na Tua palavra. Eu quero confiar que o Senhor está escrevendo o meu futuro, está escrevendo a minha vida, e nada é maior do que a Tua vontade. Nada é maior do que o Teu querer, nada é maior do que a Tua palavra, do que a Tua presença. Trazer o Teu pedido assim, em branco, dizer: Senhor, faça agora, Senhor, a Tua vontade. Escreve qual deve ser aquilo que é melhor para a minha vida, para a vida da minha família. Daniel se coloca assim, ele se coloca como alguém que está esperando Deus agir por ele, e ele está orando para que essa revelação pudesse ser dada. E o anjo chega para Daniel, Daniel cai como desmaiado, porque, irmãos, quem é que vê anjo aqui? Alguém já viu anjo aqui? Tem gente que vê anjo, né, 3 por 1 aí, é anjo toda hora, né? Tem gente que vê anjo toda hora aí, né? E a vida não muda nunca. Irmão, se eu ver um anjo, eu já tive essa experiência. Eu tive a experiência dessa, de ver o anjo. Mas ver o anjo toda hora, meu irmão, a Bíblia diz que Moisés viu o Senhor, mas pelas costas. Isso é a teofania, uma forma de Deus se materializar ao homem. Creio que Moisés viu o anjo, e o anjo veio representando Deus. Quem estudou comigo sobre autoridade e submissão vai entender isso. Porque a autoridade de Deus, ela é representativa. Então, o que acontece? Ele vê o anjo,
E o anjo do Senhor, com aquele aspecto todo maravilhoso, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes como latão, e todo aquele fulgor, a Bíblia diz que ele cai desmaiado. E o anjo toca nele, e ele se levanta, e o anjo faz a pergunta, ele fala: Senhor, eu estou aqui exaurido de força. O anjo toca nele de novo, para que ele pudesse se reanimar. Porque quem é que aguenta estar junto do anjo representando Deus aqui na terra? O que é que acontece? Daniel, ele está ali e o anjo diz uma coisa muito maravilhosa. Daniel, você é amado por Deus. Que coisa, né, irmãos? Daniel, você é muito amado do Eterno. É essa palavra que o anjo diz a ele. O versículo 11. E me disse Daniel, homem muito desejado. Depois, então, Daniel ouviu o recado a respeito de todas aquelas coisas que iriam acontecer. Eu quero, em nome de Jesus, me deter a isso. Irmãos, o caminho que nós precisamos hoje enfrentar as nossas lutas, o caminho a respeito das coisas que ainda hão de acontecer, não está em horóscopo, em carta de tarô, não está nos búzios, não está no meio dessa necromancia. O que acontece é que a igreja tem que se voltar para o eterno. A igreja se desviou do caminho do eterno. Tem gente que confia mais em dinheiro do que em Deus, mais no homem do que em Deus. Quando o anjo dá o testemunho de Daniel, é porque Daniel tinha o seu pedido de oração, sabe como? Branco. Ele falou: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Nós temos que aprender com a palavra de Deus. Tem um texto lá em Tiago, capítulo 4, verso 13. Ei, amanhã faremos isso e aquilo, compraremos, negociaremos. Em vez de dizer que negociaremos, compraremos, por que não dizer isso? Se o Senhor quiser, faremos isso. Porque o que é a vida? A vida é como um vapor que aparece e logo desaparece. Em vez de dizermos vamos fazer isso e aquilo, vamos perguntar: se o Senhor quiser, Senhor, seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso é a maior forma de nós entendermos como Deus governa um mundo espiritual aqui na terra. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Santificado o nome de Deus aonde? Na nossa vida, na nossa boca, no nosso dia a dia. Venha a nós o teu reino e seja feita a minha vontade. Essa oração não é uma papagaice. Isso não é para você ficar como se estivesse repetindo uma coisa que te deixasse imbecil. Essa oração é um padrão de relacionamento que o ser humano tem que ter com Deus, aprender a andar com Deus. Não é a oração que vai fazer a diferença, é o teu comportamento com Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita, um pedido em branco. Eu quero te desafiar hoje a confiar mais em Deus do que nos seus pedidos de necessidade. Eu quero que você comece a entregar: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E mesmo sem entender as coisas que irão acontecer, eu quero continuar confiando em Ti, porque eu sei que nada pode fugir das Tuas mãos, porque Tu és Deus Todo-Poderoso e nada pode ser maior do que o Senhor, porque agindo Deus e a vitória é nossa. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Elimine as suas preocupações, confie em Deus, confie em Deus. Aleluia! Daniel recebeu as revelações de Deus e tudo foi passado para ele. Eu quero que você compreenda que as nossas lutas e os nossos problemas de hoje, de amanhã, não são maiores do que o que Deus pode fazer. A tua preocupação não vai ajudar em nada, mas a tua fé em Deus, a tua segurança em Deus, trazendo a palavra para dentro do seu coração, orando. Não tem essa, irmãos. Pode ser a tranqueira, pode ser a barreira, pode ser o que for, o inimigo. Você pode dar nome a esse inimigo que você quiser, mas ninguém pode vencer o poder do Deus eterno. Ninguém.
O próprio livro de Daniel nos fala sobre isso, dos reinos que apareceriam logo após o reino da Pérsia. Apareceram os gregos, depois apareceram os romanos, mas nenhum deles permaneceram. E Deus livrou o seu povo do cativeiro e da maldição. E vou te dizer, é que esse livro é um livro escatológico. Nós ainda estamos nas 7 semanas de ano de Daniel. 7 semanas de ano. E nós estamos presos a 69 semanas, porque cada semana é um ano. São 70 o número de semanas. E nós estamos na 69, falta uma semana de ano. E essa uma semana de ano, o relógio parou, só vai ser aberta quando a igreja for arrebatada. Quando a igreja for arrebatada. É uma semana de ano que falta para a manifestação do anticristo. Quando a igreja for retirada, o relógio volta a funcionar. Mas o que eu quero dizer essa noite é que você tem que voltar a confiar em Deus de todo o teu coração. Exercite a sua prática de oração. Confie no Senhor. Dobre os seus joelhos. Quanto tempo que você não ora, quanto tempo que você não jejua, quanto tempo que você não tem compromisso com Deus. Então eu quero que você entenda, quer resolver, quer ver as coisas caminharem e você vê a resposta de Deus, como Daniel teve, comece a andar na direção da vontade de Deus. A igreja pertence ao Senhor. Nós não estamos perdidos. Nós não somos seres largados. Deus cuida de nós. Deus cuida de você, da sua família. O seu futuro e presente estão nas mãos do Deus eterno. Porque Ele não vai perder a direção da sua vida. Não vai. E eu quero que você volte-se para o Deus eterno. Volte-se para Ele. Confesse a sua necessidade e diga, Senhor, eu quero confiar em Ti. O livro de Tiago, como eu falei para os irmãos, eu quero terminar com uma coisa muito esclarecedora, porque o livro de Tiago fala de que qualquer sabedoria que exclua a capacidade da pessoa ser dirigida por Deus, essa sabedoria, ela é demoníaca. É muito forte isso, mas é uma grande verdade. Diz o seguinte, quando você faz algum plano, quando você faz alguma coisa que Deus não é partícipe, que Deus não é chamado para ser o administrador, isso é loucura. Isso é algo de insanidade profunda na sua vida. Olha, o texto que eu quero encerrar, Tiago capítulo 4, verso 13. Ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? Aí diz, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Verso 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. O que diz o que, irmãos? Toda glória, tal como esta, é o quê? Forte, né? É maligna não porque a pessoa está possessa, não porque a pessoa está ali com um espírito ruim no corpo, não. Ela é possessa de toda a operação humana. Ela é possessa de todo egocentrismo. Sabe quando alguém coloca a sua confiança na sua força, no seu poder? Não, eu posso. Bota a sua confiança na sua formação acadêmica, na sua construção familiar. É isso que Tiago está dizendo, que tal atitude como essa, que exclui Deus, é uma insanidade total. Isso é de uma loucura terrível. E ele diz, olha, isso é maligno. Isso tem cara de Satanás. Isso é coisa de gente doida. E nós precisamos voltar, né, ao caminho que nunca deveríamos ter saído. A Bíblia diz, mas agora
vos gloriais em vossas presunções. É o que eu vejo mais. As pessoas se gloriando no que têm. Eu tenho dito isso, que cuidado, você que está colocando a sua vida no ter, porque o ter você pode perder. Coloque a sua vida no ser, porque o ser ninguém te rouba, ninguém pode minar o que é teu, mas no ter bens, ter condições, ter, se perde. Volta a sua vida para Deus. Volta a sua vida para Deus, amém? Eu quero que você se ponha de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei, mas eu gostaria de convidar aqui a Raíza para me ajudar aqui numa canção. Eu quero, antes de encerrar esse culto, irmãos, nós refletirmos sobre algo, sobre valores. Olha, essa vida passa, esse mundo passa, irmãos. Põe tua vida aonde você nunca terá decepção, é na palavra de Deus. Vamos orar, irmãos? Eu quero chamar aqui as intercessoras. Nós vamos encerrar fazendo essa oração junto com o Ministério de Oração. Esse ministério ora por você todos os dias. Todos os dias. Você não sabe, mas os irmãos estão orando por sua vida, por sua família. E eu quero convidar o Ministério de Intercessão e ao mesmo tempo te chamar, porque esse ministério está fazendo o culto Mães de Joelhos e Filhos de Pé. Eu vou pedir aqui a irmã Celeste para orar. Em seguida nós estaremos dando a bênção apostólica. Quero te desafiar a ser um intercessor, em nome de Jesus. Amém. E eu falo para os irmãos que essa pregação de hoje foi uma resposta de Deus para a minha vida. Porque eu vivi isso essa semana. Aí eu estava naquelas que a gente fica pedindo discernimento ao Senhor. E o Senhor hoje de manhã eu consegui discernir. E o Senhor agora confirmou tudo. Que realmente quando nós estamos orando, nos consagrando, o Senhor nos leva lá no segundo andar. E nos mostra coisas que a gente pensa que é da nossa cabeça. A gente pensa até que não existe, né? O mundo espiritual. Mas o mundo é real, o espiritual. Nós temos que estar bem avivada com o Senhor. Senhor Deus e Pai, graça nós te damos esta noite, Deus, por essa palavra maravilhosa, Deus, que foi ministrada nos nossos corações, Pai. E eu peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, Senhor, oh Paizinho, por cada família, Deus, cada família que entrou por essas portas, Deus, cada um representante, Deus, que o Senhor vinha tocar, Pai, que o Senhor vai repreender o mal, que o Senhor vinha tirar tudo que não é de Ti, Deus. Vai com essa pessoa, Deus, entra neste lar, Deus, repreende o mal, Deus, que haja a Tua paz, a Tua prosperidade, o Teu amor, Deus, dentro de cada lar, Deus. Oh, Pai querido, abençoa relacionamentos, Pai. Abençoa, Pai. Oh, Deus, aquele que se encontra enfermo, Pai, que possa ser curado, Pai. Aquele que procura emprego, Pai, que a porta possa se abrir, Pai. Oh, Deus querido, nós confiamos em Ti, Deus, e cremos no Teu agir, no Teu mover, Pai, porque Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o Deus da nossa salvação. Nós dependemos, Senhor, e carecemos do Teu mover na nossa vida, Pai. Nos dê uma semana, Senhor, abençoada, Pai. Uma semana cheia da Tua presença, cheia do Teu Espírito Santo, Deus. Dirige o nosso andar, o nosso falar, o nosso agir, aonde nós estivermos, Pai, esteja conosco. Aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, Senhor, que o Senhor esteja também conosco, Pai. Tudo venha de Ti, Pai. Nós não queremos nada na nossa vida, Pai, que não venha de Ti, Pai.
abençoa o teu povo, Pai. Abençoa também, Pai, em especial, Deus, as nossas crianças, Deus, que está sendo o maior alvo do inimigo, Pai. Guarda, Paizinho querido, cada criancinha, Deus, em teu nome santo, Pai, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Deus. Dá a mão para o seu irmão. Vamos desejar aí uma semana de glória, uma semana abençoada, uma semana cheia do Espírito Santo, que você se renove, que quando você voltar no domingo que vem, você vai falar assim: graças a Deus, a minha semana foi uma bênção, porque eu atendi a voz do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo mover a tua vida. Faça o que o pastor falou, venha com papel branco, fala: Senhor, escreva a minha história, porque só Ele que tem o melhor para a tua vida, só Ele pode escrever o melhor. Às vezes a gente quer, mas não é da vontade de Deus, tá? Vamos dar a mão, porque até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Glória a Deus.